Fala moçada, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Marco Antônio, vocês estão no canal Cripto com Sabedoria. Não sei se vocês viram aí, né, nos últimos dias, aí eu coloquei um aviso na comunidade que a gente teve um pequeno problema com o computador, né, deu um probleminha, a gente precisa de peças aí para resolver esse problema e ele está no conserto. Essas peças, está faltando peça no mercado aí, é um problema crônico aí, não só de peças de tecnologia informática, mas automóveis, tudo aí depende da China, de peças, chip, essas coisas todas aí tá pendente aí e está com dificuldade de conseguir essa reposição dessas peças no mercado. Então vai demorar um pouquinho mais para solucionar esse pequeno problema aí, mas logo a gente acredita que vai estar tudo dentro da normalidade e estaremos trazendo os vídeos de normalidade que a gente tem dentro do canal aí. Momentaneamente estaremos impedidos aí de fazer o nosso swing trade em criptos e ações que a gente traz nos finais de semana, porque nós não temos como trazer a análise gráfica aí para vocês, que a gente depende aí do computador para trazer essas análises, e a gente só vai retomar isso daí quando estivermos novamente tudo normalizado. Temos outros problemas aí que nós estamos vivenciando e o estoicismo está sendo bastante importante para nós, para a gente poder ter condições de passar por esses problemas e vencer esses problemas aí. Um dos principais aí é que estamos vivendo um problema climático nesse momento aí. A nossa cidade e também o nosso estado, no geral, está sendo castigado pelas chuvas aí. E no momento está em chovido uns 15 dias seguidos de chuvas fortes e intensas. Na quarta-feira da semana passada não tivemos condições alguma de sair para trabalhar. A rua estava completamente alagada, né? E assim como no dia de hoje. Também a mesma situação. Levantamos aí cedinho para a gente poder sair para trabalhar e a rua completamente alagada, impossibilitando que a gente não saísse de casa. E para agravar, né, nosso bairro é praticamente uma ilha, onde para a gente poder nos locomover e ir em direção aos outros bairros, ao centro da cidade, na parte continental da cidade. E uma das 3 pontes aí que tem no meio do percurso aí, hoje ela foi interditada, está trincando, está cedendo, vai cair provavelmente devido à força das águas aí. E estamos aí ilhados aí momentaneamente aí. Mas vamos fazer a nossa parte que nos cabe e seguir em diante como o estoicismo prega para nós e traz para nós aí. Que coloquemos aí na mão de Deus aí, Deus sabe de todas as coisas e vamos em frente. Um dos fatores aí que às vezes a gente fica chateado, né, não vou falar decepcionado, porque a decepção só existe quando colocamos muita expectativa. Mas em relação, por exemplo, ao ser humano, nos momentos de dificuldade aí, a gente espera que o ser humano ele seja solidário, seja fraterno, essas coisas todas. Mas, infelizmente, não é o que a gente vê com o setor aí, né, dos comerciantes brasileiros. Diante aí de uma situação dessa de calamidade, de dificuldade aí, a gente espera que os comerciantes cumpram o seu papel ali. Ninguém espera que dê nada de graça para ninguém, mas que faça o papel que lhe cabe, né? Mas aí eles querem aplicar aquela lei de oferta e procura, e oferta e demanda, que a gente acredita que é uma lei que funciona muito bem, que regula muito bem o mercado, regula muito bem a economia, quando está tudo funcionando dentro do seu padrão de normalidade. Em situações dessas, de calamidade, a gente pensa que, né,
a lei de oferta e procura ela não tenha tanto impacto devido a ser uma situação extrema, uma situação, um ponto fora da curva, coloquemos assim. E aí o que eles fazem? Eles elevam os preços das mercadorias, dos produtos, para poder aumentar seus ganhos junto da procura desenfreada por produtos que o pessoal, né, o ser humano aí na mente dele, né, primitiva que a gente tem ainda lá daquela época das cavernas, que a gente tem que estocar. Então a gente provoca esse movimento aí também. Hoje mesmo eu fui no supermercado, para poder repor alguns mantimentos que, né, estavam já baixando aí na nossa despensa aí, e comprar água mineral. E a gente viu que os preços já dispararam assim de uma forma absurda, né, diante da situação que a gente vive, que vamos ficar um período aí, né, sem poder transitar e sem as coisas chegarem até nós também, e infelizmente o ser humano faz aquilo que se espera do ser humano. E aí a gente vê que o problema do Brasil não é político, não é educação. O problema do Brasil em si é o brasileiro, o povo brasileiro em si, a natureza do povo brasileiro. Pois é do nosso povo que saem aqueles parasitas estatais chamados políticos, que representam o povo, eles são eleitos pelo povo, é o exemplo não, é o reflexo do povo. Eles saem do povo para ser o representante máximo do povo. Então a gente vê essas situações aí e, né, fica um pouco aí abalado com a natureza do ser humano, mas bola para frente, seguimos adiante. Outra coisa aí que a gente tem ao longo da semana aí, a gente vê o pânico se instaurado no mercado cripto aí, com a desconfiança das reservas da Binance, né? A Binance aí está colhendo aquilo que ela plantou, né? O CZ levantou aquela desconfiança que era verdadeira, que se provou verdadeira em relação à FTX, e aí o mercado todo ligou o sinal vermelho, levantou as orelhas, a orelha em pé aí de atenção aí, tá todo mundo desconfiado de tudo e de todos em todos os momentos. E aí começa-se a levantar suspeitas aí se a Binance realmente tem aquelas reservas, se a Binance realmente tem condições de arcar os compromissos que ela tem, né? Se todo mundo buscasse ali resgatar as suas criptos ou resgatar o seu dinheiro, se a Binance seria capaz de honrar esses compromissos. Então, eu não vou falar nem a favor nem contra a Binance, né? Porque diante dos acontecimentos que a gente viu aí nos últimos dias, últimas semanas, últimos meses, a gente vê que a gente não pode confiar em nada e em ninguém no mercado cripto. Por isso que o grande e máximo conselho é not your keys, not your coins. Se não são as suas chaves, não são as suas moedas. Diante disso, a gente vê que Binance ou qualquer outra corretora, a gente tem que usar para comprar as criptos e comprou, imediatamente manda para a hard wallet, que tenha aquilo sobre as suas posses. Eu, particularmente, 90% do que eu adquiri dentro da Binance, eu mandei para minha hard wallet, está na minha hard wallet, está sobre as minhas posses. 10% apenas, 10% eu tenho lá em fração pequena de moedas que eu vejo potencial de valorização para frente. Já comprei lá atrás e com pouquinho em pouquinho agora nesse período aí de bear market, inverno cripto aí, pouquinho em pouquinho, né, a gente mantém lá na Binance, mas o ideal seria até mesmo mandar para hard wallet, mas às vezes a gente não quer ficar naquela trabalheira, né, principalmente de instala aplicativo, tira aplicativo da Ledger, né, da Ledger Nano X que a gente tem aí,
que o espaço da wallet é pequeno, aí para ter uma maior comodidade a gente deixa lá. Mas aí, é igual eu tô falando, é uma fração pequena, uma parcela pequena. Se der pau, se der problema lá, não vai me afetar drasticamente na minha vida. Mas todo cuidado é pouco. E além disso, além dessas frações aí pequenas de moedas que a gente acredita, acho que eu devo ter umas 4, no máximo 5 outras moedas, né? A gente tem também a porção lá que a gente deixa para poder fazer os trades, para a gente poder tirar aí uma pequena rentabilidade aí de trades. Aí a gente deixa uma pequena fração lá na Binance para a gente poder fazer esses trades aí. Então todo cuidado é pouco. Não confiar em corretoras e se não são as suas chaves, não são os seus ativos, não são as suas moedas. Muito cuidado aí nessa situação. Então, para a gente poder seguir adiante com o nosso vídeo aí, vamos trazer aqui uma leitura que eu achei muito interessante e vale a pena a gente compartilhar com vocês aqui no canal, de um livro que eu estou lendo no momento, chamado O Ego é o Seu Inimigo. Tá? E aí, nesse trecho aqui que eu cheguei no livro, o autor relata para nós, fala para nós a respeito de Belisário. Algum de vocês já ouviram falar em Belisário? Sabem quem foi Belisário? Pois é, Belisário foi um general romano, né, segundo os relatos que a gente teve acesso aqui no livro, e eu fiquei interessado pela história dele, eu fui buscar outras fontes. Foi um dos maiores generais da história do exército romano, um dos grandes generais, se não o mais bem-sucedido general do exército romano. E aí o que aconteceu na vida de Belisário? O que aconteceu com Belisário? Aí o autor diz para nós o seguinte, que mesmo que poucos tenham ouvido falar dele, Belisário foi um dos maiores generais militares de todos os tempos. Seu nome foi tão obscurecido e esquecido pela história, né? A gente vai ver o porquê aconteceu aí ao longo da leitura aqui. Belisário, o mais alto comandante de Roma, abaixo do imperador Justiniano, salvou a civilização ocidental pelo menos em 3 ocasiões. Quando Roma caiu e o trono foi transferido para Constantinopla, Belisário foi o único farol em um período de trevas para o cristianismo. Ele obteve vitórias brilhantes em Dara, Cartago, Nápoles, na Sicília e em Constantinopla. Com apenas um punhado de guardas contra uma multidão de dezenas de milhares, Belisário salvou o trono quando uma revolta adquiriu tal proporção de violência que o imperador chegou a fazer planos para abdicar. Ou seja, o imperador já estava pronto para abrir mão do trono romano e Belisário salvou o Império Romano mais uma vez. Ele recuperou territórios remotos que já estavam perdidos fazia anos, apesar de ter poucos homens e recursos. Recuperou e defendeu Roma pela primeira vez desde que os bárbaros a haviam tornado e a saqueado. Havia tomado e saqueado. Tudo isso antes de completar 40 anos. Olha para vocês verem. E qual foi o agradecimento que ele recebeu? Ninguém lhe deu triunfos públicos. Em vez disso, foi alvo constante de suspeita do imperador paranoico a quem serviu Justiniano. Suas vitórias e sacrifícios foram desperdiçados contra atados estúpidos e má-fé.
Seu historiador pessoal, Procópio, foi corrompido por Justiniano para manchar a imagem e o legado de Belisário. Mais tarde, ele foi dispensado do comando. O único título que lhe restou era deliberadamente humilhante: comandante do estábulo real. E ao final dessa ilustre carreira, Belisário teve sua fortuna confiscada e, de acordo com a lenda, foi cegado e forçado a pedir esmolas pelas ruas para sobreviver. Então, na hora que eu leio isso aqui, eu lembro da minha mãe, ensinos de minha mãe. Minha mãe falava comigo: meu filho, a vida é uma roda gigante. Tem hora que você está lá em cima e tem hora que você está lá embaixo. Então, aprenda na sua vida a contentar-se com pouco, com o mínimo. Porque se um dia você estiver lá em cima e a roda girar e você passar cá para baixo, você não vai sentir a queda, porque você aprendeu e sabe viver com o mínimo. Então, essa história de Belisário aí me remeteu esse ensinamento de minha mãe aí da roda gigante. Historiadores, estudiosos e artistas passaram séculos lamentando e discutindo o tratamento que Belisário recebeu. Como todos que têm senso de justiça, eles se sentem ultrajados pela estupidez, pela ingratidão e pela injustiça que foi submetido esse homem grandioso e incomum. Sabe quem foi a única pessoa que nunca reclamou disso? Nem uma única vez, até o fim de sua vida, nem mesmo em cartas pessoais? O próprio Belisário. O que é irônico é que ele poderia ter tomado o trono em inúmeras ocasiões, embora pareça que nunca sequer tenha tentado. Enquanto o imperador Justiniano se tornava uma presa fácil de todos os vícios do poder absoluto, controle, paranoia, egoísmo, ganância, é difícil enxergar um único traço deles em Belisário. Aos seus olhos, ele estava apenas fazendo o seu trabalho, que acreditava ser um dever sagrado. Ele sabia que era bom no que fazia. Sabia que, feito o que era certo, era suficiente. Na vida, haverá momentos em que faremos tudo certo. E talvez até com perfeição. Ainda assim, os resultados, por algum motivo, serão negativos. Fracasso, desrespeito, inveja ou até um retumbante bocejo do mundo. Dependendo de qual seja a nossa motivação, essas reações podem ser excruciantes. Se o ego assumir o controle, não aceitaremos nada além do que a apreciação total. Essa é uma atitude perigosa, pois quando alguém trabalha em um projeto, seja um livro, um negócio ou qualquer outra coisa, em determinado ponto o projeto deixará suas mãos e passará para o domínio do mundo. Ele será julgado, recebido e manipulado por outras pessoas. Assim, deixará de estar sob o nosso controle e não dependerá de nós. Belisário podia vencer batalhas, podia liderar homens, podia determinar a sua ética pessoal, mas não podia controlar se seu trabalho seria apreciado ou se geraria suspeitas. Ele não tinha a habilidade para controlar se um ditador poderoso iria tratá-lo bem. Essa realidade se aplica a todos. O que havia de especial em Belisário era que ele aceitava a barganha,
Fazer a coisa certa era o bastante. Tudo que importava era servir a seu país, a seu Deus e cumprir o seu dever com dedicação. Qualquer adversidade podia ser suportada e possíveis compensações eram consideradas bônus. Isso era bom, porque ele não apenas costumava não ser recompensado pelo bem que fazia, como era punido por isso. À primeira vista, parece algo aflitivo. A reação que teríamos se isso acontecesse conosco ou com alguém que conhecemos seria de indignação. Qual era a alternativa que ele tinha? Deveria ter optado por fazer a coisa errada? Todos nós enfrentamos o mesmo desafio quando buscamos nossas metas. Devemos nos esforçar por algo que pode ser tirado de nós? Devemos investir tempo e energia, mesmo que o resultado não seja garantido? Com os motivos certos, estaremos dispostos a seguir em frente. Com o ego, não. Temos um controle mínimo sobre as recompensas por nosso trabalho e esforço. Aprovação dos outros, reconhecimento, retribuições. Então, o que devemos fazer? Não ser gentil, não trabalhar duro, não produzir, já que há a possibilidade de não recebermos nada em troca? Sério mesmo? Pense em todos os ativistas que descobrem que só podem ir até determinado ponto na luta por uma causa. Nos líderes que são assassinados antes de terminarem seu trabalho. Nos inventores cujas ideias ficam mofando, considerados algo à frente de seu tempo. De acordo com a principal métrica da sociedade, essas pessoas não foram recompensadas por seu esforço. Será que elas não deveriam ter feito o que fizeram? Agindo pelo ego, cada um de nós já considerou agir exatamente assim. Se essa é a sua atitude, como você pretende suportar períodos difíceis? E se você estiver à frente de seu tempo? E se o mercado favorecer alguma tendência enganosa? E se seu chefe ou seus clientes não entenderem? É muito melhor quando fazer um bom trabalho é suficiente. Em outras palavras, quanto menos nos preocuparmos com os resultados, melhor. Quando atender aos nossos próprios padrões é o que nos enche de orgulho e respeito próprio. Quando o esforço basta, não importando se os resultados são bons ou ruins. Com o ego, isso não chega nem perto de ser o suficiente. Não, precisamos ser reconhecidos. Precisamos ser recompensados. E especialmente problemático é o fato de que, na maioria das vezes, nós somos elogiados, somos pagos e começamos a presumir que as duas coisas andam de mãos dadas. A ressaca da expectativa se torna inevitável. A história registrou um encontro incomum entre Alexandre o Grande e o famoso filósofo cínico Diógenes. Alexandre teria se aproximado de Diógenes, que estava deitado, desfrutando a brisa do verão, e se colocado de pé ao seu lado. Então o homem mais poderoso do mundo perguntou o que poderia fazer por aquele outro notoriamente pobre. Diógenes poderia ter pedido qualquer coisa. No entanto,
Sua solicitação foi épica. Saia da frente do meu sol. Mesmo 2000 anos depois, conseguimos imaginar em que ponto do plexo solar isso deve ter atingido Alexandre. Um homem que sempre quis provar a sua importância. Como observaria mais tarde o autor Robert Louis Stevenson a respeito desse encontro. É doloroso ter trabalhado tanto e escalado montes árduos e, ao final de tudo, descobrir que a humanidade é indiferente às suas realizações. Bem, prepare-se, isso vai acontecer. Talvez seus pais nunca se impressionem. Pode ser que sua namorada não dê a mínima. Talvez o investidor não entregue os números. É possível que a plateia não aplauda. Mas precisamos prosseguir. Não podemos deixar isso ser nossa motivação. Belisário teve uma última chance. Ele foi inocentado das acusações e suas honras lhe foram restauradas. Bem, há tempo de, já um homem velho e de cabelos brancos, salvar o império. Acontece que a vida não é um conto de fadas. Dá uma pausa aqui, eu estou lembrando da esquete do grupo lá, Os Melhores do Mundo, de teatro, né, de Joseph Klimber. Belisário está igual ao Joseph Klimber. A vida é uma caixinha de surpresas. Então, acontece que a vida não é um conto de fadas. Mais uma vez, suspeitaram injustamente que ele tivesse tramado contra o imperador. No famoso poema de Longfellow, sobre o nosso pobre general, ele terminou a vida como um homem pobre e deficiente físico. No entanto, Longfellow conclui: isto também posso suportar. Eu ainda sou Belisário. Você não receberá o reconhecimento que merece. Será sabotado. Sofrerá fracassos inesperados. Suas expectativas não serão atendidas. Você perderá. Você falhará. Como então prosseguir? Como se orgulhar de si mesmo e de seu trabalho? O conselho de John Wooden para os seus jogadores diz tudo. Mude a definição de sucesso. O sucesso é a paz do espírito, que é um resultado direto da satisfação contigo, mesmo por saber que você se esforçou para dar o seu melhor em se tornar o melhor que é capaz de ser. Ambição, lembrava Marco Aurélio a si mesmo. Significa associar seu bem-estar ao que outras pessoas dizem ou fazem. Sanidade significa associá-lo às suas próprias ações. Faça o seu trabalho e o faça bem. Então, relaxe e deixe Deus agir. Isso é tudo que é preciso. Reconhecimento e recompensa são bônus. A rejeição é o problema de quem rejeita, não nosso. É por isso que não podemos deixar coisas externas determinarem se algo vale ou não a pena. Cabe a nós decidir. Afinal de contas, o mundo é indiferente ao que nós, humanos, queremos. Se persistirmos em querer, em precisar, estaremos apenas nos condenando ao ressentimento ou a algo ainda pior.
fazer o nosso trabalho é o que basta. Então, meus amigos, né, que eu tinha para trazer aí, né, tá aí na lição de Belisário, aí, uma lição sensacional, né, principalmente para nós que somos adeptos aí do estoicismo. A gente vê que Belisário foi um grande estoico, sem até mesmo saber o que é ser estoico, o que é o estoicismo. É um exemplo para nós de resignação, perseverança, de estar de bem consigo mesmo, de se empenhar a fazer o melhor, a parte que lhe cabe. O que os outros pensam não interessa. Então fica aí esse grande homem para nós aí de exemplo. E a gente lembra do apóstolo Paulo, ele só fala, né, em tudo dai graças, né, seja momentos bons ou momentos ruins, temos que dar graças em todos os momentos, que encaremos aí as nossas lutas, as nossas dificuldades, que perseverando, fazendo a parte que nos cabe, igual Jesus dizia, faça a tua parte e os céus te ajudará. Então façamos aquilo que nos cabe, aquilo que está sob o nosso controle, e deixemos o fluxo das outras coisas que não estão em nossas mãos, colocamos na mão de Deus e deixamos seguir o seu curso como um rio segue o seu próprio curso na natureza. Então agradeço aí a audiência de vocês. Peço que compartilhem, se inscrevam no canal, né? Se achou legal, interessante o vídeo de hoje, né? Que compartilhe com um amigo, com um familiar, com aqueles que vocês gostem. Contribuam para o crescimento do nosso canal. Peço mais uma vez desculpa aí pelo vídeo aí, né? O nosso computador está com problema. O vídeo às vezes não ter ficado na qualidade de áudio legal, de vídeo, né? Da imagem em si. Mas aí a gente vai manter esse padrão aí até que as coisas se solucionem e em breve vai estar tudo funcionando normalmente aí de volta. E estaremos de volta também com o quadro aí das swing trade, aí das criptos e das ações. Agradeço a audiência, a paciência de vocês e nos veremos em breve no próximo vídeo aqui no canal, o mais breve possível.